Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do grande Saiyaman Trader. E bom, senhores, brotei aqui novamente para mais um registro OB, a nossa série onde a gente registra os nossos resultados financeiros no mercado financeiro de opções binárias, beleza? Vou estar passando aqui mais um resumo semanal, beleza? Onde vocês vão poder estar acompanhando as operações que eu realizei nessa semana. E para quem está acompanhando, a série que eu tô criando aqui no canal, né, o registro OB passado, que foi o hashtag 57, e o tema que eu abordei no vídeo passado foi exatamente essa questão da gente estar pegando uma semana negativa na primeira semana do mês, pegar uma semana negativa, visto que mês passado foi um mês muito ruim, primeiro mês que a gente fechou negativo, beleza? Então eu peguei essa ideia de começar a semana mal, né, começar a semana de forma negativa, e abordei o tema de que a gente poderia estar possivelmente enfrentando um ciclo, um período ruim do mercado. Então, se você quiser saber como que foi a minha mentalidade, o meu pensamento por trás dessa ideia, né, de estar enfrentando possivelmente um período ruim, como que eu lidei com isso, qual que foi o tipo de pensamento, o raciocínio que eu utilizei, eu também abordei a ideia de que os pensamentos que costumam vir durante períodos ruins, que podem te sabotar. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, eu recomendo que você assista o último registro OB, que foi o registro OB hashtag 57. Mas sem mais enrolações, vamos direto para as minhas operações dessa semana, segunda semana do mês de fevereiro. Bom, senhores, esse comecinho de vídeo normalmente é um pouco repetitivo, um pouco chato, onde eu faço uma recapitulação do que foi visto no vídeo passado, porque, bom, faz uma semana, né? Então, às vezes o pessoal acaba esquecendo o assunto que foi abordado. Então, é sempre bom a gente fazer uma recapitulação. E também para quem é novo e está chegando no canal agora, poder entender do que se trata o canal, do que se trata cada vídeo, o que é essa série Registro OB, que é a série onde eu registro, eu faço desse canal meio que um diário, um relatório das minhas operações que eu realizo durante a semana, beleza? Tem vídeo que eu posto de uma operação específica, de um dia, 2 dias, ou tem vídeos como esse onde eu abordo a semana inteira, né? Compilo tudo em um vídeo só, mostro o meu resultado, que eu obtive naquela semana, se foi positivo, negativo. Tento sempre tirar um insight, né? Tentar mostrar para vocês como que o mercado deve ser enxergado, porque tem uma forma certa de ver o mercado, de entender como que as coisas realmente funcionam, beleza? Mas enfim, sem mais enrolações, né? Eu vou tentar ser mais dinâmico. Eu também não gosto de ficar enrolando muito. Acredito que futuramente eu vou meio que cortar fora essa introdução do canal e simplesmente vou passar o tema, passar o conteúdo relevante para vocês, entendeu? E aí quem chegou agora vai ter que acabar pegando o bonde andando, né. Mas vamos lá, né. Como vocês podem ver, eu finalizei a semana de forma positiva, senhores. Tivemos um lucro aí durante a semana de R$ 396. Estamos praticamente aí no zero a zero, bem levemente negativos devido à semana passada, e eu tô muito confiante que esse mês a gente vai conseguir sim fechar positivos e recuperar o valor total até, acredito que o valor total que a gente perdeu mês passado, que foi R$ 700, se eu não me engano. Vou até dar uma conferida aqui no Equity Flow, para ver quanto que a gente fechou negativo no mês passado, beleza? Lembrando também aos senhores que nada é certeiro nesse mercado. Eu sempre tento trabalhar com a matemática a nosso favor, respeitando o nosso trading plan, a tendência é que a gente feche de forma positiva, beleza? Bom, mês passado é R$ 844 negativos. Essa semana, então, a gente teria que, quer dizer, esse mês, né, a gente teria que fechar R$ 900 positivos para meio que subtrair e abater o do mês passado. Acredito que seja possível sim, beleza? Tudo vai depender das próximas semanas. Se a gente precisa fechar as 2 semanas de forma positivas, e acredito que possivelmente vai acontecer isso sim, tá, senhores? Mas enfim, não quero ficar especulando, né, o que vai acontecer no futuro, porque o futuro somente a Deus pertence. Tudo que cabe a gente fazer é aquilo que está sob o nosso controle, beleza? Porque eu sei que ao respeitar o meu trading plan, pegar apenas uma fatia do bolo por dia, todos os dias, no longo prazo, consequentemente a gente fecha de forma positiva, porque é uma consequência da nossa disciplina, e é isso que eu venho pregando ao longo dos vídeos aqui do canal, tentando te ensinar
a mentalidade para se tornar um trader consistente e lucrativo, porque esse mercado você tem que enxergar ele de forma a longo prazo, não olhar o dia, não olhar a semana, tentar olhar o mês e, se possível, olhar para o ano, entendeu? Então eu sempre tento escalonar, né, de forma que a gente consiga enxergar o mercado dessa forma, porque vai ter semana que a gente vai fechar negativo, vai ter mês que a gente vai fechar também negativo, embora não seja muitos, né, durante o ano, acredito ali que a gente pegue 2 meses, ruins, um mês mais negativo do que o outro, mas nada muito agressivo, né, a tendência sempre é essa, no máximo ali 2 meses negativos durante o ano inteiro. E isso é muito possível e eu quero registrar isso para vocês, vocês vão ver no final do ano que tudo que eu venho falando desde os primórdios aqui do canal, para quem tá mais tempo, vai se consolidar, né. Então eu quero que vocês acompanhem essa minha trajetória durante esse ano de 2026, para ver que tudo que eu falo tem, fundamento, tem verdade, beleza? E é isso aí, bora que bora. É só o começo. E também é muito bom, pessoal, observar que eu tô tendo uma evolução muito grande, né, eu ia falar grantesca, acho que essa palavra nem existe, grantesca, mas enfim. O ponto central é que eu tô tendo uma evolução grande no quesito mental, porque hoje em dia, pessoal, eu não me importo mais com o resultado diário. Tô sendo bem sincero com vocês, eu simplesmente faço o que tem que ser feito, fecho o gráfico, volto no dia seguinte, sempre seguindo essa é uma das minhas regras de ouro, que é pegar apenas uma fatia de bolo por dia, todos os dias. Pra quem conhece essa metáfora que eu utilizo no canal, eu sempre falo e refalo ela. Inclusive, ela vai estar sendo introduzida, essa metáfora, essa analogia, de forma mais eficaz no curso que eu estou desenvolvendo, que eu vou disponibilizar de forma gratuita. E também é muito bom que eu estou agora registrando apenas o meu resultado semanal, porque eu acabo tendo mais tempo para desenvolver, esse meu curso. Porém, eu dei uma leve pausa, digamos assim, nas aulas que eu estava produzindo, porque eu não quero, como posso dizer, pessoal, eu não quero trazer algo sem provas, digamos assim. Eu abordei no início desse ano um gerenciamento mais agressivo, né. Eu quero validar ele de forma comprovada, né, eu quero registrar eu validando esse meu gerenciamento, que é um gerenciamento mais exposto, mais agressivo, porque tem uma aula específica no meu curso, onde eu mostro os níveis de gerenciamento que você tem disponível dentro do meu operacional. E não seria condizente nem ético da minha parte disponibilizar uma porcentagem ali, um gerenciamento mais exposto, mais agressivo, sendo que ele de fato não é eficaz no longo prazo dentro do meu ecossistema, dentro da minha, do meu operacional, entendeu? Então não seria nada ético da minha parte deixar lá esse gerenciamento para ser utilizado, né, sendo que ele não se mostra eficaz de fato no longo prazo, porque tudo precisa ser sustentável. Eu não posso aderir um gerenciamento agressivo durante um período grande de tempo, sendo que ele só vai diluir a minha banca, só vai me fuder, entendeu? Eu não posso de forma alguma passar esse tipo de coisa para vocês. Por mais que ele seja agressivo, por mais que eu confie no meu trading plan, no meu operacional, tudo depende de algo no longo prazo. Precisa ser validado, precisa ser lucrativo, beleza? Então eu quero validar ele, por mais que. E isso que é o impressionante, pessoal. Tudo é feito de forma muito incrível, porque primeiro mês do ano, utilizando esse gerenciamento exposto, a gente fechou, pegou um mês ruim dentro de um gerenciamento agressivo, dentro de um gerenciamento exposto. Então tudo isso está sendo bom, querendo ou não. Eu sei que é estranho falar que é bom você fechar um mês negativo, mas nesse caso foi bom, porque vai ser muito mais evidente eu falar para vocês: "Ó, a gente aderiu esse gerenciamento, logo no primeiro mês fechamos negativo, e qual que vai ser o resultado dele ao longo do tempo, ao longo dos meses? Será que ele vai conseguir converter? Será que ele vai conseguir ter uma recuperação e entregar lucros consistentes durante os próximos meses?" Então é isso que vocês vão poder acompanhar nessa série. Pode ser que dê bom e pode ser que dê ruim, pode ser que eu quebre minha banca. Mas eu tô confiante no processo, inclusive esse é o título da thumb, né, que eu confiei no processo. Para quem acompanhou o vídeo passado, eu falei sobre essa questão de diminuir o valor das entradas. E o ponto central é o seguinte: eu falei que não valia a pena a gente mudar o gerenciamento, mudar o plano no meio do caminho, que a gente precisa pelo menos, né, pelo menos esperar finalizar o mês para aí sim, de fato,
fazer alguma alteração que tenha um impacto grande sobre o nosso gerenciamento e o nosso capital. Porque, cara, se eu resolvesse se eu tivesse medo e ficasse: "Puta, mano, tô enfrentando um ciclo ruim, o mercado tá num período muito ruim, não adianta eu ficar me expondo aqui, então eu vou diminuir o valor das minhas entradas", mesmo tendo pegado mesmo tendo começado o mês já, né, tendo pegado uma semana negativa, eu vou sim diminuir aqui a minha mão, porque eu tô com medo de perder mais, de quebrar minha banca, então eu vou diminuir o valor das minhas entradas. E aí, consequentemente, naquele mês, ó, naquela semana a gente pega uma semana boa, né, e aí não consegue equiparar com o prejuízo da semana passada, porque o valor das entradas foi menor, então a gente não conseguiu abater. Então percebam que essa semana eu tive um lucro de R$ 390, né, quase 400. Eu vou arredondar aí para R$ 400 de lucro durante essa semana. Se eu tivesse diminuído o valor das minhas entradas pela metade, por exemplo, cara, a gente teria fechado R$ 200 positivos na semana. Sendo que semana passada a gente finalizou com R$ 465 de prejuízo. Olha que loucura. Então, se a gente diminuísse a mão por medo, né, de quebrar a banca, por não estar seguro com o gerenciamento que a gente escolheu estar utilizando, essa semana, mesmo com o mesmo resultado, fazendo exatamente a mesma coisa, a gente teria metade do lucro que a gente teve. A gente teria fechado R$ 200 apenas positivos, que é metade, que é menos, na verdade, da metade do que foi finalizado na semana passada. Eu sei que é meio confuso essa questão de números aqui, eu tá tentando explicar uma questão matemática, mas o grande fato é que essa semana a gente quase abateu o prejuízo da semana passada. Se eu tivesse diminuído a minha mão, a gente não teria abatido nada. A gente precisaria fechar mais uma semana, positiva para aí sim equiparar com a semana passada. Então veja que não, a matemática não fecha. Quando a gente altera o gerenciamento durante o mês, a gente, por mais que tenha aquela questão, eu até comentei o lado bom, né, bom entre aspas, o lado positivo, que seria de a gente conservar o nosso lucro, porque se essa semana fosse negativa, eu poderia estar vindo aqui com o discurso oposto, falando: "Nossa senhora, ainda bem que a gente diminuiu o valor das nossas entradas, ainda bem que a gente foi mais conservador, porque agora, pessoal, eu diminuí o meu risco, consequentemente a gente perdeu menos dinheiro, né, imagina se eu tivesse aqui entrado com o valor total das minhas operações. Pô, a gente teria, tido um prejuízo muito maior e não sei o quê. E aí ficaria essa falácia, esses pensamentos, culminantes que acabam ferrando com a nossa mente, entendeu? Então, por isso que o mercado ele é complexo, porque a gente precisa tomar decisões e ser convictos com as decisões que a gente toma. Toda ação tem uma consequência, e ainda mais no mercado de trade, beleza? Tudo que você faz vai ter um impacto positivo ou negativo, tanto dentro da sua mente, né, psicologicamente, vão vir pensamentos, né, de acordo com a ação que você tomou, e também os resultados financeiros. Então tudo tem um impacto. E no trade, tudo é muito maior do que realmente é. O que eu quero dizer é que as coisas parecem ser maiores, parece ter mais importância do que de fato elas têm. E eu quero trazer essa ideia para vocês, né, porque o começo da minha ideia central que eu queria desenvolver nesse vídeo é que eu tive uma evolução grande no quesito mental, de não ligar para o resultado diário, semanal, porque eu já estou acostumado com tudo, eu confio no processo e eu acredito que as coisas precisam ser leves, senhores. Quando você bota um peso muito grande nas suas costas, tudo acaba ficando muito mais pesado, tá? E isso não é bom, nem um pouco bom para o seu desenvolvimento dentro do mercado. E eu tô falando isso agora porque, de fato, eu estou colhendo os frutos de eu ter implementado essa minha regrinha dentro do meu trading plan, que é não ligar para o resultado diário. E cara, eu só tô vendo o benefício disso no longo prazo, tô começando a ver, né, o colher os frutos de fato agora. Porque antigamente, por mais que eu tentasse desligar, né, entre aspas, as minhas emoções e agir de fato como um robô, operando de forma mecânica, de vez em quando, dia ou outro, eu acabava tendo uma recaída ou pensando demais nas operações que eu tinha feito naquele dia. Isso de fato, era ruim pra mim, sabe, porque as operações já tinham sido encerradas e pensamentos ainda, fermentavam dentro da minha cabeça, fazendo com que eu pensasse nas operações que eu tinha feito,
pensasse sempre naquilo que eu podia ter feito de diferente, né, ou seja, sempre martelando o erro, não vendo o erro como algo de aprendizado. Eu enxergava o erro como algo totalmente maléfico de tipo: "Puta que pariu, mano, por que que eu errei? Por que que eu não segui o trading plano? Por que que eu fiz aquela entrada? Por que que eu não fiz essa outra entrada aqui?". Enfim, coisas que eu acho que todo mundo que faz, que está dentro do mercado de trade já passou, ou se não vai passar, né, porque é algo muito comum da gente ficar martelando naquilo que já aconteceu, naquilo que já passou. O passado, eu acredito que ele tem que ficar nas páginas anteriores, a gente sempre tem que folhear, sempre tem que construir algo novo, né. Isso também é um conceito bíblico. Na Bíblia, em Isaías 43, do versículo 18 ao 19, diz o seguinte: "Não vos lembreis das coisas passadas, nem consideres as antigas. Eis que faço coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis?". Existe um princípio espiritual muito forte aqui. Deus está dizendo: pare de olhar para trás, pare de viver preso ao que já aconteceu, porque Ele está fazendo algo novo. Aplicando isso no trade, quantas vezes, né, como eu estava falando anteriormente, você perde uma operação e passa o dia inteiro revivendo aquele erro? Quantas vezes você ganha muito e começa a operar tentando repetir exatamente aquela sensação de euforia, né? O mercado ele não é passado, entenda que o mercado é fluxo, é presente. Se você entra numa nova operação carregando o peso da operação passada, do dia anterior, que seja frustração ou euforia, você não está vendo o gráfico com clareza. Você só está vendo o gráfico com emoção, com a sensação de carregar uma coisa anterior, de carregar o peso daquilo que já passou. E o texto bíblico ele é bem claro: "Não considereis as antigas", né, ele fala: "Não vos lembreis das coisas passadas", ou seja, não fique lembrando coisas passadas e nem considere as antigas, no quesito de não levar aquilo adiante, entendeu? Por isso que eu acho que a Bíblia ela é um manual muito bom pra gente e pode sim, a gente pode aplicar esses conceitos na nossa vida e também no trade, beleza? E agora falando disso de uma maneira um pouco mais prática, o que eu percebi que mudou dentro de mim nas minhas operações é o seguinte: sempre que eu faço que eu respeito o meu trading plano, ou seja, que eu faço aquilo que tem que ser feito, que eu não fujo, que eu não desrespeito as minhas regras, mesmo que dê uma operação ruim, eu fico mais tranquilo, porque eu sei que eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu fiz tudo que precisava ser feito, que tudo que estava no meu controle foi feito. Ou seja, não tem absolutamente nada a mais que eu possa fazer. Isso torna tudo mais leve, porque eu sei que eu fiz aquilo que é certo, mesmo diante de uma operação mal sucedida, mesmo diante de uma semana ruim e mesmo durante um mês negativo. Se eu sigo o meu trading plan à risca, eu sei que tudo foi feito conforme aquilo que eu planejei, digamos assim. É como se eu tivesse um livro com páginas futuras escrita: conte um, amanhã conte 2, depois de amanhã conte 3. E aí, dia após dia, eu apenas conto. Conto um, conto 2, conto 3. Eu só faço o que tem que ser feito. Eu só conto aquilo que precisa ser contado, entendeu? Eu não fico escrevendo linhas a mais. Eu não fico revendo linhas passadas. Eu Se está Simplesmente escrito conte até um, eu vou simplesmente contar até um. Não vou contar 2, não vou contar 3. E também não vou, antes de contar o um, contar o zero. O que eu quero dizer com tudo isso é que eu boto um alvo na minha frente, na minha mira, e atiro. E depois eu recuo. É simplesmente a metáfora do bolo. Todo dia é dia de uma nova fatia. Vai ter dia que ela vai vir amarga e vai ter dia que ela vai vir doce. Independente do sabor daquela fatia, eu volto no dia seguinte somente. Quando eu pego uma fatia amarga, eu não tento pegar outra fatia, na tentativa de que ela venha doce, na tentativa de mascarar o sabor amargo da fatia passada. Não, eu aceito e volto no dia seguinte para pegar mais uma fatia. E quando você entender que ao respeitar o seu trading plan, você vai ficar muito mais tranquilo consigo mesmo, porque você vai saber que você fez o que tinha que fazer. Isso vai te tornar mais leve, vai, mano, vai mudar, fazer uma diferença grandesca nas suas operações.
mesmo que elas tenham sido negativas, tá? E quando elas forem positivas, a sensação de vitória vai ser muito melhor, digamos assim. Porque você vai perceber que suportar fatias amargas fazem parte do processo e que confiar no processo exige que você aceite o sabor amargo para que amanhã você consiga usufruir do sabor doce, para que você consiga aproveitar a cereja do bolo, entendeu? Então tudo faz parte do processo. Quanto antes você entender tudo isso, melhor vai ser. E como eu disse, é muito mais saboroso quando você pega essa fatia doce, após pegar diversas fatias amargas e seguir todo dia pegando uma nova fatia, não ficar com medo de: "Puta, peguei uma fatia amarga hoje, peguei uma fatia amarga ontem, amanhã eu vou pegar outra fatia amarga. Ah, então nem vou pegar o bolo, cara, eu vou". Entende? Quando você foge do que é certo, quando você foge do seu trading plan, tudo começa a desmoronar. E é exatamente nesse momento que você tem que ser mais inteligente do que o mercado, que você tem que enxergar o erro como um aprendizado, que você tem que pegar aquele deslize que você cometeu e entender que você simplesmente fugiu do seu plano. Ou seja, você entende que o aprendizado está em você perceber que ao fugir do trading plan, você sai prejudicado. E consequentemente, se você fizer a coisa inversa, ou seja, seguir o trading plan à risca, você vai estar fazendo aquilo que é certo. E aí, após executar o que é certo, você se sente satisfeito, porque você fez o que é correto, entendeu? É muito simples, pessoal. Façam o que tem que ser feito, respeitem o trading plan e vocês vão poder colher o fruto. Entenda que também que você não vai colher o fruto hoje, talvez não amanhã, mas no longo prazo, no final do mês, no final do ano, você vai sair vitorioso. Outra coisa importante, em Mateus 14:29, Jesus ele chama Pedro para andar sobre as águas. Pedro começa a afundar e ele fala aquela frase famosa: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?". Pedro estava fazendo o impossível, ele estava andando sobre o mar, mas no momento em que ele tira os olhos de Jesus e olha para o vento e para as ondas, ele começa a afundar. Agora, trazendo isso para o trade, você monta um trading plan, você faz backtest, você tem estatística a seu favor, você sabe a sua taxa de acerto, mas aí vem uma sequência de loss, um dia ruim, um mês negativo, e o que você faz? Você começa a duvidar do processo, você muda o seu gerenciamento no meio do caminho, até muda o seu operacional, você afunda, você abandona o plano. E é exatamente nesse momento que você começa a afundar de fato, porque Jesus não chamou Pedro de incapaz, chamou de homem de pouca fé. No mercado, fé não é algo místico, é confiança racional no seu processo, é confiar no seu trading plan. Se você testou, validou e estruturou o seu plano, então sua fé é manter a consistência mesmo quando as ondas balançam, porque o vento sempre vai existir, volatilidade sempre vai existir. E o down, nossa, falei bonito agora, hein? Down sempre vai existir. A pergunta é: você vai olhar para as ondas ou vai manter os olhos no seu plano? Bom, senhores, eu vou finalizar o vídeo de hoje deixando vocês aí com esse grande questionamento, né? E espero que vocês entendam que o mercado, agora que vai a conclusão do vídeo de hoje, beleza? O que eu quis trazer com tudo isso é que você entenda que o mercado ele exige duas coisas: desapego do passado e fé no processo. Se você vive preso ao erro anterior, você não enxerga aquilo que é novo, aquilo que está para vir, né? E se você perde a confiança no seu plano, você começa a afundar. Disciplina é técnica, mas constância vai depender da sua fé. O quanto você acredita em você, no seu trading plan e no seu processo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de ficar à vontade na seção dos comentários para deixar a sua dúvida ou também o seu apoio. Lembre também, por favor, senhores, deixe o like no vídeo, não custa nada. Se você chegou até ao final desse vídeo, parabéns. Você já está mais avançado do que a maioria das pessoas. Muita gente não consegue chegar até o final do vídeo e acaba não consumindo e aderindo todo o conteúdo necessário para, de fato, ter uma transformação. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do grande Saiyaman.